Senador Aloysio Nunes, o senhor acaba de apresentar uma proposta de emenda à Constituição que institui o sistema parlamentarista de governo no Brasil. No início do mês, o Senado aprovou a criação de uma comissão para discutir o parlamentarismo e já tem uma sessão temática do Senado marcada para essa semana para debater o assunto. O momento político por que passa o país hoje motivou o senhor a apresentar essa proposta que altera a Constituição? Essa proposta de emenda constitucional não é uma solução para a crise atual que nós estamos vivendo, mas ela é uma solução institucional para eventuais crises semelhantes a essa. Se nós estivéssemos num regime parlamentarista e o governo chefiado pela presidente Dilma como primeira-ministra, há muito tempo o governo teria sido mudado, né? Sem precisar de impeachment, sem precisar de uma solução mais, digamos assim, conflituosa e que exigisse a comprovação de crime e responsabilidade. Seria mudado porque perdeu apoio congressual e perdeu apoio popular por ter se mostrado um governo ineficiente, além das denúncias que existem. Agora, a vantagem é que você poderia encurtar o mandato de um governante, um poder executivo que não está indo bem, mas sempre com a responsabilidade que teria o Congresso de apresentar uma alternativa. Você não pode, na minha proposta, você não pode simplesmente votar uma moção de desconfiança de um governo, que é a forma pela qual o Congresso toma a iniciativa de mudar o governo, sem apresentar uma alternativa. Qual é a nova composição? Quais são os partidos que a integram? Qual é o programa que apresenta? Né? Então é um sistema mais flexível que permite adaptar o Poder Executivo às mudanças da opinião, do apoio congressual e das necessidades do país. Alguns países, como França e Portugal, já experimentam o parlamentarismo misto. O principal ponto é essa divisão entre os papéis de um primeiro-ministro, com funções mais internas de governar o dia a dia do país, com um gabinete montado com aval do parlamento, e um presidente na função de chefe de Estado, com responsabilidades externas, ligadas à defesa, por exemplo. A ideia da sua proposta, senador, seria promover uma descentralização desse poder que hoje, no presidencialismo, o presidente concentra? Exatamente. O presidente da República, ele será eleito, continuará sendo eleito pelo voto direto, por maioria absoluta, e, portanto, tem um peso político muito relevante. E tem funções relevantes nesse novo sistema, especialmente na política externa, na política de defesa, e no encaminhamento ao Congresso de nomes de pessoas para ocuparem cargos de grande relevância do Estado, como, por exemplo, os tribunais superiores. Ao mesmo tempo, o presidente continua tendo a prerrogativa de sancionar ou vetar os projetos de lei que são aprovados aqui no Congresso. O presidente conserva também a possibilidade de promover a dissolução, ele promover novas eleições, dissolver a Câmara e promover novas eleições em caso de uma crise política grave. Não é? Enfim, é um sistema que equilibra o papel do presidente da República como chefe de Estado, mas deixa que o governo, o dia a dia da administração, seja tocado por um gabinete representativo dos partidos representados no Congresso. Senador Aloysio Nunes, o Brasil já teve um período de parlamentarismo entre 1961 e 1963, e a população já foi consultada em 1993 num plebiscito sobre a forma de governo a ser adotada no país. O senhor acredita que a população hoje está mais amadurecida para discutir esse assunto? Olha, o parlamentarismo foi praticado durante muito tempo no Brasil. No tempo do Império, nós evoluímos para um sistema bastante próximo a um sistema parlamentarista, né? Com governos responsáveis perante a Câmara dos Deputados da época. Nós vivemos um regime parlamentarista, na época que você se refere, no início, depois da renúncia de Jânio Quadros, mas foi um sistema parlamentarista que foi uma solução para uma crise grave, que poderia arredondar num golpe de Estado, né? E, portanto, não foi uma coisa, digamos, meditada, aprofundada, né? Então, eu acredito, e logo depois da adoção da emenda parlamentarista, nós tivemos grandes governos de altíssima qualidade, mas o presidente da República, João Goulart, sempre lutando para recuperar os poderes que tinha no regime presidencial. Esse plebiscito que nós tivemos aqui foi um plebiscito, no meu entender, muito precário do ponto de vista das informações que o povo tinha, porque você decidir
que é parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia? Quer dizer, é um negócio inteiramente fora de sentido, né? E mais, não se dizia, há vários parlamentarismos, há parlamentarismo de vários modelos. Então, consultar assim em abstrato se é a favor do parlamentarismo, sem apresentar exatamente como é que iria funcionar, e foi assim que aconteceu no plebiscito, não dá à população elementos suficientes de informação. Senador Aloysio, essa proposta que o senhor apresentou de instituir o parlamentarismo misto no Brasil pode servir de base para os debates na comissão que o Senado criou exatamente para debater esse tema? Sem dúvidas. Nós temos, essa é a terceira PEC, e eu quero também nessa comissão discutir mudanças no sistema político, não só no sistema do regime de governo, mas no sistema eleitoral. Nós temos assembleias legislativas e Câmara de Vereadores e mesmo Câmara de Deputados mais representativas, enfim, do seu eleitorado. E por isso eu vou propor a adoção do voto distrital. Muito obrigado, senador. Eu conversei com o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, sobre uma proposta de emenda à Constituição que ele apresentou agora, que institui sistema parlamentarista no Brasil.